Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos refletir na palavra de Deus? Eu quero ler com os irmãos em João capítulo 3, a partir do verso 1, onde Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então a nossa reflexão hoje terá como tema: é preciso nascer de novo. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A minha oração, meus irmãos, é que o Espírito de Deus esteja aplicando esta palavra, sua palavra, ao nosso coração. Nós temos nesse texto, meus irmãos, de João, parte da história de um homem chamado Nicodemos. E dele, do texto, nós podemos tirar uma importantíssima lição para nós. Qual é a lição? A lição é que não importa quantas boas qualidades o homem possua, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nicodemos era um homem que tinha uma posição social e religiosa privilegiada. Uma posição privilegiada, tanto social quanto religiosa. Nicodemos era um homem privilegiado até no nome. Seu nome é composto de duas palavras gregas: Nikos, que significa vitória, e Demos, que significa povo. Então o nome Nicodemos significa vitória do povo ou vitória sobre o povo. E isto, ainda que talvez não seja muito significativo para nós, brasileiros que vivemos neste tempo presente, era muito significativo para o povo de Israel lá naquele tempo, o significado do nome. Então Nicodemos era um homem privilegiado, e privilegiado até
no nome. Quanto à sua posição social, o texto, conforme lemos, diz para nós que ele era um dos principais entre os judeus. E a palavra que foi usada no grego, e que foi traduzida aí por principal, significa que o indivíduo é investido de poder e dignidade. Então Nicodemos era alguém investido de poder e dignidade. Presume-se que Nicodemos seria membro do Sinédrio, o que conferiria a ele uma alta posição social, visto que o Sinédrio era o Supremo Tribunal da nação judaica, com jurisdição sobre questões tanto civil quanto religiosa no âmbito nacional. E o Sinédrio era composto de 70 membros eleitos dentre os legítimos descendentes de famílias israelitas. Então isso conferia a Nicodemos alguns privilégios. Uma elevada posição social, por exemplo, era um desses privilégios. Agora, quanto à sua posição religiosa, o texto diz para nós que ele era fariseu. E o grupo religioso dos fariseus era um dos principais em Israel. Então ele era um dos principais dentre os judeus e fazia parte de um grupo religioso que era um dos principais em Israel. E o versículo 10 que lemos diz que ele não só era religioso do grupo dos fariseus, como também era um mestre de religião, ou um mestre em religião. E ainda mais, meus irmãos, além de tudo isso, Nicodemos nutria uma honrosa simpatia por Jesus. E pelo menos 3 fatos nós encontramos no Evangelho de João que demonstram essa simpatia. Primeiro é no texto que nós lemos aí, no capítulo 3 de João, no verso 2. Nicodemos foi procurar a Jesus, ainda que de noite, reconhecendo ser ele um mestre vindo de Deus. Então isso demonstra que ele nutria uma honrosa simpatia por Jesus. O segundo fato nós encontramos lá no capítulo 7, versos 50 e 51. Quando quiseram prender Jesus, Nicodemos foi um dos que defendeu Jesus. Nicodemos o defendeu. E no capítulo 19, versos 39 a 40, nós encontramos o terceiro fato. Encontramos Nicodemos levando aromas para o corpo de Jesus após a sua morte. Agora, meus irmãos, não obstante a tudo isso, e talvez mais do que isso, Jesus diz a Nicodemos que ele não poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Verso 3 do capítulo que nós lemos. E Jesus teve que lhe explicar bem sobre isso, porque Nicodemos não entendeu muito bem o que significava isso, nascer de novo, né? Então, a partir do verso 4, nós encontramos Jesus explicando para Nicodemos o que significava isso. E por essa explicação de Jesus, nós também entendemos que nasce de novo espiritualmente aquele que crê em Jesus e que, por crer, vem para a luz. Crê e, porque crê, passa a viver sob a iluminação e a direção de Jesus, em obediência às palavras de Jesus. John Miller, certa vez, quando falava sobre a verdade de que um homem só pode ser considerado cristão de verdade após haver passado pelo novo nascimento, contou de um ministro que celebrava um culto fúnebre e que disse acerca do defunto: o nosso irmão foi um respeitável pecador. Quer dizer, um homem respeitável, porém pecador. Nicodemos também era um pecador respeitável, um homem respeitável na sociedade, porém um pecador que precisava nascer de novo. E quantos hoje, meus irmãos, são tais quais Nicodemos, pecadores respeitáveis, é verdade, mas que carecem, como Nicodemos carecia por ser pecador, nascer de novo.
Então eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Se Cristo voltar hoje, você será levado por Ele ou terá que ser deixado para trás? Lembre-se, não importa quantas boas qualidades você possua, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, aquele homem cheio de virtudes, cheio de boas qualidades. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pense nisso e que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que Deus abençoe a sua vida. Amém.